documento, eu leio o documento todo e não achar informação, aí eu coloco na IA e mando O áudio do procurar. professor não tá saindo para mim? Oi? Você falou o quê? Falou comigo? Não, Não, né? professor, foi um aluno aí que disse que o áudio não estava saindo. Realmente ficou mudo aqui um período aqui, depois voltou. Está Talvez normal seja uma agora. oscilação da internet. Ah, peraí, só um minutinho. Mas pelo menos para mim está parecendo normal. Eu tô ouvindo normal. Turma, vamos aguardar o professor retornar. Acho que a conexão do professor caiu. Isso, vamos aguardar um pouco o professor retornar, tá bom? Certinho, Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô te ouvindo, Sim, Patrícia. Patrícia. Ok, Patrícia. obrigada. Obrigada. Pronto, consegui retornar. Tudo certo aí? Certo, professor, tudo tranquilo. Sim, Eu professor. notei que eu tenho dois roteadores em casa, tenho aqui 600 megas, mas eu tenho um roteador na sala e um roteador que fica na região dos quartos aqui, né? E eu notei que ele estava pegando o roteador do quarto, eu fui trocar pelo da sala, só que não conectou. Aí eu voltei a conectar no do quarto, acho que conectou lá no quarto justamente porque o da sala está com algum problema. Aí eu vou ter que ver isso depois que eu terminar a aula aqui com vocês, né? Mas a Vivo tem às vezes me deixado na mão, né? Além de me deixar uma semana sem sinal, mas são coisas, né, a serem tratadas, né? A internet hoje é importante para que a gente possa fazer nosso trabalho. Vamos lá para a parte teórica, né? Para eu poder compartilhar com vocês. Né? Aqui está a nossa apresentação. Conseguem ver aí a apresentação? Sim, professor. Aí vou retomar o movimento da apresentação. Bom, gente, vamos falar esse segundo encontro. Ele é para falar da tomada de decisão ambiental. Falo para vocês que o vídeo nosso primeiro encontro já está disponível no ambiente para quem quiser assistir, né? Nessa unidade de hoje, nós vamos falar vamos procurar compreender conceitos, né?
dominar os fundamentos de temas como ecologia, ecossistema, biodiversidade, ciclos biogeoquímicos com base para decisões informadas, né? 2, aplicar princípios, né? Integrar o conhecimento ecológico, a formulação de políticas públicas e instrumentos de gestão ambiental nos órgãos do Estado, né? 3, como analisar políticas públicas, examinar criticamente as políticas ambientais no Brasil e no mundo, identificando avanços, lacunas e oportunidades de melhoria. 4, decidir com ética, desenvolver posturas éticas transparentes e juridicamente embasadas, né? Na tomada de decisão ambiental no serviço público. Aí estou lembrando aqui agora que hoje eu vi o nosso governador, né, com vários equipamentos que chegaram da China para a construção da ponte Salvador-Itaparica, que é uma decisão já tomada pelo governo, mas que vai ter um grande impacto ambiental, né? E aí esses impactos vão ter que ser acompanhados, né? E lógico, né, deve existir vários estudos, né, tomadas de decisões baseadas em dados, números na ciência, e no controle dessas condições, né? Então, acredito que está tudo bem pensado para que a decisão esteja tomada. Eu só lembrei que eu vi hoje uma matéria falando sobre isso. Uma matéria jornalística, inclusive com a foto do governador, falando dos equipamentos que chegaram para a construção da ponte, né? Estrutura da unidade. O conteúdo está organizado em 4 grandes módulos temáticos que se complementam, formando a visão integrada da gestão pública ambiental. Outra coisa, eu estou deixando esses slides, né, no ambiente, vocês podem baixá-los, eles estão em PDF, para leitura com mais calma depois, analisar. Por exemplo, gente, eu vou falar para vocês, né? No mês de junho, eu costumo ir num evento que é o Fórum de Transferências e Parcerias da União. Eu vou nesse fórum, lógico que são muitas mesas, eu não consigo participar de todas. Aí eles disponibilizam os slides na página do evento, né? E aí o que é que eu faço? Eu pego esses slides e estudo um por um, acho temas de pesquisa, passo para os meus alunos. Passo para os meus alunos de política pública. Não sei se eles ficam lei, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse evento eu vou pedir ao departamento para ver a universidade, ver se me autoriza aí, né? Mas é esse evento aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Conseguem ver o evento aí? Sim, professor. O 11º Fórum Nacional de Redes e Parcerias e Transferências e Compras Públicas, né? Eles até mudaram já o nome, botaram compras públicas. Vai ser de 9 a 11 de junho, então tenho que pedir logo minha passagem para ir para esse evento. O evento é gratuito, aqui está a programação, né? Com os eventos, palestrantes confirmados, né? Então, eles disponibilizam, vou ver se eu acho aqui, Fórum Nacional. Vou botar aqui para vocês, Fórum Nacional. Aqui foi o de 2025, foi de 3 a 5 de junho. Programação do evento, né? Aí vocês estão vendo a página deles. A programação do evento. Programação. Mas eu sei que eles disponibilizam aqui meu certificado, certificado.
Eu sei que aqui a gente pode obter os slides, esse que eu queria mostrar para vocês, né? A gente pode obter os slides, né? Tem um caderno com os slides todos, aí eu junto tudo, e ali depois que eu vou no evento, eu não consigo ver todas as palestras, mas aí eu vou estudar os slides, vou vendo assim, temas que eu posso desenvolver, como temas de pesquisa, né? Tudo é material de estudo, né? Tudo serve como informação para o nosso trabalho. Voltando à nossa apresentação, né? A gente vai estudar, então, a tomada de decisão na gestão pública, principalmente no campo ambiental, né? Vamos discutir o sistema de gestão que envolve normas ISO, né? A gente começou lá com a ISO 9000, hoje a gente já está na ISO 14001, né? Que é a implementação de órgãos públicos, monitoramento ambiental, né? Fundamentos de ecologia, aspectos éticos legais. Agora está uma ANR aí, né, que vai alterar muito as condições do trabalho. Está bastante falado aí, vários cursos acontecendo, né? Então, assim, já que vocês são gestores públicos, vamos ver qual é o papel desse ator, né, na área ambiental, né? O gestor público ambiental é o profissional que atua na interface entre o Estado, a sociedade e o meio ambiente, sendo responsável por planejar, implementar e fiscalizar políticas que assegurem o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção do patrimônio ambiental. O que faz o gestor público ambiental? As atribuições do gestor público ambiental são amplas e transversais, perpassando diversas áreas da administração pública. Entre as principais funções destacam-se planejamento ambiental, elaborar planos, programas e projetos voltados à gestão sustentável dos recursos naturais, integrando metas ambientais aos planos de governo em nível federal, estadual e municipal. Quem faz isso é a nossa ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, né, que cuida dessa pasta, né, e faz esse planejamento ambiental, né. Cabe também ao gestor público ambiental trabalhar com o licenciamento e fiscalização. Então, para a construção de uma obra, de uma empresa, de uma indústria, é preciso fazer o licenciamento ambiental e é preciso que haja fiscalização, né? Então, conduzir processos de licenciamento ambiental, avaliar estudos de impacto e exercer o poder de polícia ambiental, garantindo o cumprimento da legislação vigente, né? Formulação de políticas públicas, né? Participar da construção de políticas públicas ambientais, contribuindo com dados técnicos, análise de viabilidade e recomendações fundamentadas em evidências científicas, né? Educação e comunicação, promover, aí é a melhor parte, né? Que eu acho, assim, é trabalhar com a parte de educação. Promover a educação ambiental junto à comunidade, capacitar servidores, comunicar decisões de forma transparente, fortalecendo a participação social nos processos de gestão, são algumas das atividades de um gestor ambiental. Quais são os órgãos que atuam na gestão pública ambiental, né? O gestor público ambiental pode atuar em diferentes esferas e instâncias do poder público. Se há algum de vocês se interessarem por essa área, né? Conhecer essas estruturas é essencial para compreender o campo de atuação profissional e as competências de cada órgão. Então, na esfera federal, nós temos o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANEEL, Regulação de Energia e Petróleo com Interfaces Ambientais, né? A ANEEL e a ANP, né?
A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E a ANP cuida do petróleo. Na esfera estadual e municipal, as SEMAS, né? A Secretaria de Meio Ambiente dos Estados. Na Bahia já teve o INGAR, que era o Instituto de Gestão Ambiental, né? O OEMAS, órgãos estaduais de meio ambiente, secretarias municipais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que integra todos esses níveis. E existem outros espaços de atuação, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Conta, conselhos ambientais, né? Eu sei que o nosso departamento de Camaçari, por exemplo, tem assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camaçari. Eu não sei no momento quem é que está à frente dessa função na universidade, né? Quais são as atividades práticas do gestor público ambiental? Licenciamento ambiental, né? Cuidado do licenciamento, análise e emissão de licenças para empreendimentos e atividades com potencial de impacto ambiental, incluindo a avaliação de EIA-RIMA, né? Que são os documentos, né? O relatório de impacto ambiental, né? São condicionantes para o monitoramento pós-licença. Fiscalização e controle, né? Realização de vistorias, autuações e operações de fiscalização ambiental, atuando no combate ao desmatamento, poluição, tráfico de fauna e crimes ambientais correlatos. Na rodoviária mesmo, a gente pegava muito crime ambiental lá, a gente tentando levar animais que não pode. Zoneamento e planejamento territorial, né? Elaboração de zoneamento ecológico, econômico, planos de manejo de unidades de conservação e instrumentos de ordenamento territorial sustentável. Monitoramento ambiental, coleta e análise de dados sobre qualidades do ar, água e solo, acompanhamento de indicadores ambientais e elaboração de relatórios de desempenho para tomada de decisão. Gente, eu dei aulas em Itaberaba há um tempo de meio ambiente, direito ambiental, e pedi aos alunos que fizessem trabalhos sobre os problemas ambientais nos municípios. Foi muita coisa assim. Aí eu vi que se existe uma área que é transversal na UNEB, é a questão ambiental. A gente tem problemas em todos os municípios da Bahia, desde corte de árvores, a eventos que são realizados em cidades e depois o lixo fica todo lá, né? Muitos problemas acontecem nessa área ambiental, é uma área de difícil solução, viu? Eu já participei desse Conselho Municipal de Camaçari de Meio Ambiente, não é algo tão fácil de participar, não. Bom, gestão pública e tomada de decisão ambiental, né? O primeiro módulo apresenta os alicerces conceituais da gestão pública ambiental, explorando a relação entre Estado, sociedade e natureza, e os mecanismos pelos quais decisões ambientais são tomadas, legitimadas e implementadas no setor público. Na imagem aqui vocês estão vendo, né, o gestor público, ele está apontando para um mapa. Aqui à direita a gente vê um dashboard, né? A equipe toda assistindo a apresentação, né? Esses dashboards hoje são muito comuns, né? Com indicadores que são coletados em tempo real e permite aí um monitoramento importante, né? Bom, introdução à gestão pública ambiental, né? A gestão pública ambiental é o conjunto de ações, estratégias, normas e instrumentos pelos quais o poder público organiza sua relação com o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das obrigações constitucionais de proteção ambiental, né? A Constituição Federal tá lá, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para gerações presentes e futuras, né? Aí é que tá, né, gente? É muito difícil cumprir a Constituição porque sempre se alegam razões de ordem econômica. É difícil a gente impor questões ambientais quando o povo está querendo mesmo gerar o discurso, né, de que vai gerar emprego, vai gerar trabalho. Não é fácil de contra-argumentar e muitas vezes os danos ambientais são muito grandes, né? Mas existem princípios norteadores da gestão pública, né, que é orientada como princípios como prevenção e precaução, né, evitando antes que danos ocorram, poluidor pagador, né, aquele que polui é responsabilizado pela limpeza, participação pública, envolvimento da sociedade civil, desenvolvimento sustentável, pensar o desenvolvimento equilibrado entre crescimento econômico, equidade social e proteção ambiental é o grande desafio que nós temos, né? Desafios contemporâneos. Os principais desafios incluem a coordenação interinstitucional entre entes federativos, a escassez de recursos financeiros para fiscalização, o conflito entre interesses econômicos e conservação, a desinformação sobre questões ambientais e a necessidade de incorporar evidências científicas ao processo decisório. Por exemplo, há muitos questionamentos hoje em Salvador em relação à questão da proteção ambiental. Eu já fui do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? É uma grande luta, né? E, como eu falei assim, sempre o argumento econômico tem prevalecido, mas aí cabe ao quem está no executivo, cabe ao Ministério Público, cabe à sociedade civil brigar, né, para que essas áreas verdes não desapareçam, né? Hoje, por exemplo, em Salvador, há um grande prejuízo de áreas verdes que estão desaparecendo em nome de projetos econômicos, né? Então, isso é um grave problema que a gente vê, né? E que precisa ser mudado, né? Mas, assim, temos que continuar investindo, como aqui nessa disciplina, na capacitação de pessoas na área ambiental. Bom, processo decisório da administração pública ambiental é um processo complexo, não é algo simples. Ele é multidisciplinar e envolve múltiplos atores, né? Diferente de decisões técnicas simples, as decisões ambientais públicas devem equilibrar eficiência, legalidade, legitimidade e sustentabilidade, né? Aí tem um diagrama que mostra a importância da análise técnica, né? Avaliar os dados científicos que são apresentados pelas partes interessadas, né? Que são os stakeholders, né? E a deliberação, ponderar as opções e decidir sobre a política pública. Aí, mais abaixo, né, na figura, tem a identificação, né? Detectar e caracterizar o problema ambiental e a implementação, que é executar ações e monitorar resultados, né? Cada etapa desse processo exige competências distintas na identificação, capacidade de diagnóstico, na análise, domínio técnico-científico, na deliberação, habilidade política e jurídica, né? E na implementação, gestão operacional, controle de resultados. A participação social, ela é transversal a todo o ciclo, né? É um processo bastante delicado, esse processo de decisão ambiental, né? Aí nós temos uma linha do tempo, né? Sobre as políticas ambientais, né? A grande crise ambiental, ela começa, essa preocupação com a questão ambiental começa nos anos 70, né? Mas a gente vai ter aí, né, 81, a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, 88, a promulgação da Constituição Federal de 88, né, falando da defesa do meio ambiente. Em 97, nós vamos ter uma Política Nacional de Recursos Hídricos,
que institui cobrança pelo uso de águas e os comitês de bacia, né? São muitos comitês de bacia. 2009, a gente tem a Política Nacional sobre Mudança do Clima, estabelece metas voluntárias de redução das emissões, né, no país. E em 2012, um novo Código Florestal, né, que regulamenta a proteção da vegetação e cria áreas de preservação ambiental. Bom, um estudo de casos, né, sobre decisões ambientais de impacto, né? Alguma questão aí, gente, sobre Constituição Federal? Aí é o que eu sempre digo, assim, a área da administração pública é uma área muito grande, né? Vocês podem se voltar para a área financeira, podem se voltar para a área educacional, podem se voltar para a área do meio ambiente. Eu tenho uma colega advogada que foi trabalhar no IBAMA, né? E ela trabalha hoje no IBAMA, vejo sempre algumas fotos dela nas redes sociais, em barcos, em embarcações, né? Tentando fazer um trabalho de proteção ambiental que não é fácil, né? Então, alguns de vocês podem se interessar no futuro, ingressar numa dessas instituições e se ocupar alguns cargos, vão ter que lidar com isso, né? Bom, alguns casos aí que envolvem questões ambientais, né, sérios. Primeiro, o caso, a usina de Belo Monte, né? A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que envolveu disputas sobre licenciamento ambiental, direitos de povos indígenas, né, de comunidades tradicionais, povos originários, e impacto na bacia do Rio Xingu. O caso expôs tensões entre desenvolvimento energético e proteção socioambiental, né? Depois, aí, esse foi um grande desastre ambiental, né? O rompimento de Mariana e Brumadinho, né? Os desastres de Mariana, 2015, e Brumadinho, 2019, revelaram falhas sistêmicas no licenciamento, fiscalização e automonitoramento de barragens de mineração, impulsionando revisões profundas na política nacional de segurança de barragens, né? As imagens de Brumadinho nós temos até hoje, né? É um grande desastre ambiental que aconteceu por lá. O Acordo de Paris, 2015, né? O Acordo de Paris representa um marco global de governança climática, estabelecendo regime de contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil assumiu o compromisso de redução de emissões, né? Proteção da Amazônia, com implicações diretas para políticas públicas nacionais, né? Ou políticas públicas domésticas, né? Alguma pergunta sobre esses casos ambientais? Aqui na Bahia também acontece de vez em quando, né? Um Essas dos questões, casos. professor, a gente pode até colocar nessa questão de fiscalização e auditoria, né, para a gente estar trabalhando e estudando Pode, nessa área, né? Porque o pode. que a gente tem bem visto acontecer são essas erosões aí, né? Explosão de rochas, as mineradoras estão destruindo, né? Eu falo destruindo porque, na verdade, elas acabam que não fazendo um serviço correto no início e que do meio para o fim vem esses desastres, né? Ambientais. E também essa questão do desmatamento, né? Que permanece, só tem alguns índices colocam que não, mas a gente vê que sim, né? Queimadas, desmatamento. Então, toda essa questão da gestão ambiental, ela ajuda muito a gente, a administração pública, ela ajuda bastante a gente nessa questão de aprendizagem. Não é uma área simples, né? Eu, por É, exemplo, quando eu fui do Conselho Estadual de ela é muito Recursos Hídricos, complexa e cheia foi de bem na detalhes. época, quem já viu a Salvador, quem é daqui de Salvador conhece, ali no Imbuí tinha um rio, né? E foram colocados, né? O rio foi todo tapado. E o Conselho Estadual, ele se colocou contra a obra, foi uma pressão grande,
E na época o superintendente, que era Júlio Rocha, ele precisou sair, ele tomou a decisão de sair do sistema, né? E ele falou, eu me lembro que ele falou assim, poxa, parece que não é possível mais se ter rios urbanos, né? Aí tem aqueles que defendem, não, esse rio só fica dando mosquito, é melhor Uhum, realmente cobrir tudo, né? Mas uhum. assim, tem impacto ambiental, quando chove, gera problemas, né? Tá lá, e aí botou-se um monte de barraca em cima, de bar, de coisa, né? Aqui, Bom, aqui em Caetité, a gente tem um rio, um córrego, na verdade, né, que é o encontro de três rios que são na cidade, que existiam antigamente. Hoje em dia, esses rios, eles só correm mesmo quando chove. E aí, essa parte do córrego que vai para o fim da cidade, né, na verdade, lá para a estrada fora, no dia a dia ele é um esgoto. E a população sempre pediu para fazer essa cobertura, igual o senhor falou aí, mas nunca foi aceito por conta de ser um rio. é, E tem sempre esse cuidado, né, de estar colocando o veneno para mosquito, para muriçoca, que dá muita muriçoca ali na região dele, né, onde é aberto, muita muriçoca e pombos, é o que a gente mais vê neles, por conta que se torna esgoto, né, no dia a dia. Que porque não há um tratamento de saneamento básico, o o saneamento mais fácil é básico. jogar no rio, e o rio vira um esgoto, né? Ali acabou se É, tornando um esgoto, né? Porque não tem o saneamento básico correto. Até mesmo como eu falei lá na minha atividade no fórum, a cidade de Castela, se tivesse um bom, um bom histórico, né? Uma boa política pública, ela já teria resolvido essa situação, porque é algo que é aberto de toda a vida. Nós temos terrenos abertos na saída da cidade, que poderia já ter feito, né, essas, essas, esses esgotos de separação de lixo, né, de tudo mais, para ter uma água, pelo menos, que seja servida para animais, gado, para a agricultura da cidade e tudo mais. Né? Então, acredito que é a falta da política pública de qualidade mesmo. infelizmente, o Brasil tem muita dificuldade ainda. Vai ser um aprendizado grande, né? Essa tomada de decisão. A gente vê muitos problemas acontecendo, né? Em vários municípios, na Chapada, quando eu dei aula lá, o pessoal trouxe muitos casos. Rios são bastante afetados, né? Eu já Sim. fiz projeto aqui para evitar que lixo eletrônico chegue nos rios, óleo que chega no rio. Uhum. A questão ambiental é muito delicada, mas é uma necessidade de resolvê-la, porque sob pena porque assim, essa atmosfera que nós respiramos, ela está toda conectada, ela depende de tudo isso, de rios, de plantas, de florestas, de coisas, né? Uhum. É, é, E a assim, eu gente falo tem que que tomar aqui tem muito muitas cuidado, né? nascentes, né? Aqui tem muitas nascentes. Então, pelo menos nessa gestão, está acontecendo isso. Eles estão em busca das nascentes, colocando essas nascentes de volta, né? Estão fazendo esse resgate. Mas essa questão de esgotamento da cidade ainda é falho. Eu estava lembrando de um caso aqui que eu vi um especialista falar, que é o Sérgio Sacani, né? Ele falou assim que tem gente que defende, por exemplo, colocar placas solares no deserto do Saara. Aí ele disse que assim, as pessoas não sabem que colocar placa solar no deserto do Saara, porque tem muito sol lá, acabaria com a floresta amazônica no Brasil. Porque a floresta amazônica no Brasil depende de uma poeira que vem de lá do deserto do Saara e traz uma série de nutrientes que alimenta a floresta amazônica no Brasil. Aí a gente Uhum, lembra daquela música, né, de Caetano Veloso, né? É a poeira do Saara que cai nos automóveis de Roma, né? uhum, Essa poeira chega no Brasil. Inclusive, na UNEB, quando fui pró-reitor, eu fui a um evento que discutia justamente essas poeiras, né? As árvores chegaram aqui através dessa poeira que atravessa oceanos para chegar aqui.
Então as pessoas acham que a coisa é simples. Não, tem muito sol lá no deserto do Saara, vamos fazer uma fazenda de energia solar e destrói a floresta amazônica e com isso a humanidade, né? Então tudo está interconectado. Então essas coisas precisam ser... Mas é difícil, né? Quando vem os interesses econômicos, né? A facilidade, não, Interesses vamos acabar com a políticos, né? muriçoca, Facilidade. né? Da Uhum. cidade, as enchentes que podem gerar, né? São coisas que mexem, né? A gente fica... É preciso aprender muito, estudar muito sobre essa questão do clima, das chuvas, né? Eu digo que Salvador está fazendo um calor insuportável por conta das mudanças climáticas, né? Nunca vi tão quente essa época do ano em Salvador, né? Que está dificultando até a gente de trabalhar, né? Mas é isso. Bom, seguindo aí, né? Nós falamos de casos, existem muitos casos aqui na Bahia também de desastres ambientais, né? O principal deles são as chuvas, né? Quando caem, que prejudicam quem mora nas encostas, né? Mas vamos falar do sistema de gestão ambiental, né? Que funciona no Brasil, com base na legislação vigente. Bom, qual é o objetivo do sistema de gestão ambiental? Ele é uma estrutura organizacional que define responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para implementar e manter uma política ambiental em uma instituição. No setor público, o sistema de gestão ambiental representa o comprometimento do Estado, da nação, né, com sua própria responsabilidade ambiental institucional, e há uma pressão internacional grande sobre o Brasil nesse sentido. Para que serve o sistema de gestão ambiental? Permite que uma organização pública identifique seus aspectos e impactos ambientais significativos, estabeleça objetivos e metas de desempenho ambiental, implante procedimentos operacionais padronizados e monitore continuamente seus resultados. Funciona como um ciclo de melhoria, né? Que são dessas metodologias ágeis, né? De melhoria, de avaliação, de impacto, né? Benefícios para o setor público: redução de consumo de energia, água e materiais nos órgãos públicos, conformidade legal com a legislação ambiental vigente, fortalecimento da imagem institucional e credibilidade do Estado, redução de custos operacionais e passivos ambientais, engajamento de servidores e promoção de cultura de sustentabilidade, né? Principais objetivos do sistema de gestão ambiental: prevenir a poluição e degradação ambiental, garantir conformidade legal contínua, reduzir a pegada ambiental institucional, promover a melhoria do desempenho ambiental, integrar a variável ambiental ao planejamento estratégico. Aí o que a norma internacional diz, né? É a ISO 14001, né, que vai falar sobre o sistema de gestão ambiental, fala em liderança, né, contexto de liderança, compreensão do contexto organizacional, necessidade das partes interessadas, ou stakeholders, como se chama, né, comprometimento da alta direção com a política ambiental, planejamento de riscos, identificação de aspectos ambientais, avaliação de riscos e oportunidades, estabelecimento de objetivos e metas mensuráveis, né? Suporte de operação, recursos, competências, comunicação, documentação, controle operacional dos processos, né? Avaliação e melhoria também faz parte. Então, aqui você tem todos os elementos, né, da ISO 14000, e aí tem especialistas que trabalham com isso, né? Em elaborar esses relatórios. Implantação de um sistema de gestão ambiental, né? Começa sempre com um diagnóstico ambiental inicial, né? Levantamento da situação atual, então se faz um diagnóstico sempre ambiental, depois se passa para elaboração da política e planejamento ambiental no Estado, né?
definindo como é que vai ser tudo, né? Depois da elaboração da política, a implementação e capacitação dos atores, né? Por fim, o processo de monitoramento e auditoria constante desses processos, né? Na teoria funciona bem, mas na prática não é fácil fazer isso, né? Monitoramento ambiental, né? Consiste na coleta sistemática e análise de dados sobre desempenho ambiental do órgão ao longo do tempo. Os principais indicadores monitorados incluem, né? Consumo de energia elétrica, combustíveis, consumo de água e geração de efluentes, geração e destinação de resíduos sólidos, né? Aquisições sustentáveis, qualidade ambiental do entorno, né? A auditoria ambiental envolve avaliação interna, avaliação externa, governamental. Então, é todo o processo de auditoria ambiental. Aí existem especialistas, empresas que fazem isso, né, que trabalham com esse tema. São coisas a serem aprendidas, né? Alguma dúvida aí dessa parte aí, gente? Dúvidas eu sei que vocês vão ter, mas assim, algo que eu possa estar contribuindo, né? Então, é uma área que exige estudo, capacitação, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham nessas áreas, né? Prestam serviço, fazem os relatórios, elaboram os estudos, né? Fazem o monitoramento e assim fazem aquilo que a lei determina e para manutenção das atividades. Imagine a gente está lá em Camaçari, né? O que não é essa questão ambiental em Camaçari? Imagino que o secretário lá de Meio Ambiente deve ter muito trabalho, né? Considerando as necessidades, são empresas, né? Grandes indústrias que se instalam lá e exigem do Estado uma resposta eficiente, né? Então, imagino que tenha-se muito trabalho por lá nessa área, né? Bom, passando essa parte aí, vamos ver alguns fundamentos de ecologia, né? Princípios e conceitos, né? Que é a terceira parte da nossa aula, que vai falar sobre conceitos que são importantes que vocês conheçam e dominem. Bom, primeira coisa é essa coisa de ecossistema, uma palavra que está muito na moda, né? A gente fala em ecossistema de inovação, ecossistema de educação, fala de várias formas, e é uma palavra que é tomada de empréstimo aí da biologia, né? Ecossistemas é um sistema funcional formado pela interação entre componentes bióticos, seres vivos, e abióticos, sol, água, solo, ar. Os ecossistemas variam em escala de uma poça d'água a um bioma continental e são mantidos por fluxos de energia e ciclos de matéria. O Brasil abriga 6 grandes biomas, que é a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Biodiversidade. A biodiversidade engloba a variedade de genes, espécies e ecossistemas em um determinado território. O Brasil é o país mega biodiverso por excelência, com mais de 100 mil espécies de plantas, 700 espécies de mamíferos e vasta diversidade de aves, peixes e invertebrados. A perda de biodiversidade compromete a estabilidade dos ecossistemas e a provisão de serviços ambientais essenciais. Ciclo biogeoquímicos, né? Os ciclos biogeoquímicos regulam a disponibilidade de nutrientes e substâncias essenciais à vida, a perturbação antrópica desses ciclos, como o aumento do CO2 atmosférico e a eutrofização de corpos d'água por excesso de nitrogênio, está na raiz das principais crises ambientais globais e é o objeto central das políticas climáticas e de gestão hídrica, né? Gente, a gente tem um grave problema aí das mudanças climáticas, né, que é a redução de emissão de CO2, né? Tem uma série de políticas, a gente tem discutido tecnologias, biotecnologias, por exemplo, nós temos um colega
que ele pesquisa sobre o capim vetiver, que, se plantado, ele pode fazer contenção de encostas e ele pode fazer sequestro de carbono, melhorando o ar, né? Como eu falei, as hortas agroecológicas urbanas também permitem isso. São todos temas que estão aí na ordem do dia, né? E podem ser objeto de políticas de município, políticas de estado, né? Bom, o equilíbrio ecológico, sustentabilidade e resiliência, né? São três conceitos fundamentais que se articulam. Equilíbrio ecológico é buscado, refere-se ao estado de estabilidade dinâmica dos ecossistemas no qual as populações de organismos se mantêm em níveis que permitem a continuidade das relações ecológicas, né? Não significa ausência de mudança, mas a capacidade de o sistema absorver perturbações sem perder sua identidade funcional, né? Ações humanas como desmatamento, poluição e introdução de espécies invasoras rompem esse equilíbrio com consequências em cascatas. Gente, aqui eu preciso dizer a vocês que a maioria dos especialistas dizem que a Terra perdeu, não está conseguindo se regenerar. Aí aumenta as áreas desertificadas, aumenta a seca, o calor, né? Então, isso é um risco grande, né? A gente tá indo além da capacidade que até o planeta Terra tem de se regenerar. E assim, não é que o planeta Terra vai desaparecer, não. Quem vai desaparecer é a humanidade, né? O planeta Terra vai continuar existindo aí, né? Se a gente não tomar cuidado com todas essas mudanças que estão sendo feitas, né? Bom, o conceito de sustentabilidade está na ordem do dia, né? E o conceito de desenvolvimento sustentável propõe atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Na gestão pública, implica integrar as dimensões econômicas, social e ambiental nas políticas e investimentos do Estado, adotando uma perspectiva de longo prazo, né? Então, a gente tem aí os 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. O Brasil já criou o 18º e por aí vai, né? Mas está na ordem do dia, todo desenvolvimento tem que ser pensado com sustentabilidade, né? Resiliência ambiental. A resiliência é a capacidade de um ecossistema se recuperar após uma perturbação, retornando às suas condições funcionais originais. Sistemas mais biodiversos tendem a ser mais resilientes. Para gestores públicos, promover a resiliência significa proteger áreas naturais, restaurar ecossistemas degradados e reduzir os fatores de pressão que tornam os sistemas mais vulneráveis a colapsos. Aqui nós vamos ter uma imagem, né, que vai falar dessa relação, né? Isso aqui é um gráfico de espinha de peixe, né? Que fala desmatamento, fala de poluição, licenciamento, fiscalização, saneamento, controle de afluentes, emissão de gases, perda de biodiversidade, degradação do solo, aí políticas climáticas e energias renováveis, unidades de conservação em corredores ecológicos, práticas agroecológicas e recuperação de áreas de preservação ambiental. Com essa espinha de peixe aí, gente, eu vou estar encerrando a aula de hoje, né? Pedir a vocês que eu vou disponibilizar amanhã, eu disponibilizo esses slides para que vocês leiam e eu dou continuidade no nosso próximo encontro, né? Pegando aí desse ponto que nós paramos hoje, né? Importante, assim, que se vocês têm essa perspectiva ambiental cada vez mais, né? A gente precisa de pessoas nessa área. Eu me voltei para essa área durante a pandemia. Eu sempre trabalhei com a questão dos direitos humanos, né?
com a questão da cidadania, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Vi a criação do programa de ecologia humana na UNEB, né? Mas foi durante a pandemia que eu fui participar de uma reunião da Cátedra de Sustentabilidade da Unesco, onde se falou de que a pandemia já era um impacto ambiental grave e que, assim, a gente precisava que pesquisadores se voltassem para essa discussão, né? É até um fenômeno que a gente chama de esverdeamento dos direitos humanos, né? Hoje eu tive uma boa notícia, né, no departamento, e foi o professor Sérgio Henrique publicou lá uma pesquisa dizendo que eu sou o pesquisador que mais pesquisou sobre sustentabilidade ambiental no departamento, né? Aí eu fico feliz, né, de ter gerado esse impacto positivo, né? Hoje, quando o pessoal me cumprimentava em relação à bolsa, ele publicou isso, né? Aí eu aproveitei e divulguei com alguns colegas, né? Mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Conseguem ver aí? Eu sei que não vai ficar muito... Tá um pouco desfocado, mas assim, né? Aí Sérgio Dá publicou para hoje ver. no grupo, né, dos professores. Quero aproveitar para externar um achado da pesquisa de minha orientanda no mestrado, que daqui a alguns dias fará defesa acerca de sua pesquisa de campus sustentável na UNEB, né? Então, eles estão criando uma proposta de campus sustentável na UNEB, que assumiu como recorte empírico o campus de Camaçari, que é o nosso campus, né, lá de Camaçari. Dentre os achados de natureza político-normativa, acadêmica e de gestão estão o fato de professor Cláudio ser o professor atuante no campus com maior produção voltada à temática de sustentabilidade no período compreendido pela pesquisa, que é 2020 a 2025. Trago esse elemento emblemático para saudar sua trajetória e conquista. Parabéns, né? Então, a Sérgio é ex-diretor, ele saiu, acho que não tem um mês do campus, né? Ele é meu colega no mestrado, ele vai ser o coordenador, vice-coordenador do mestrado agora, trabalha com esses levantamentos, né? E assim, realmente, do ponto de vista do estado da arte, do levantamento bibliográfico, eu tenho uma maior produção no departamento, né? E isso, ele pegou justamente esse período que eu comecei a me voltar para esse debate ambiental, né, e de sustentabilidade, em razão da pandemia, em razão das crises climáticas, da poluição e de uma série de coisas que estão rolando por aí. Estou preparando meus livros já sobre esse tema e tem saído muitos artigos. Por isso que eu tenho sempre me colocado à disposição para trabalhar essa questão, né, Estou fazendo agora uma especialização em direito ambiental, né? Que vai se somar às minhas outras especializações para Professor, estar aprimorando esse trabalho. Diga. professor, nessa questão de resíduos aí, o que o senhor colocaria no lugar do copo plástico para o departamento? Bom, a gente usa, por exemplo, eu prefiro usar copo de vidro, né? Uhum. No centro de Mas eu falo assim, pesquisa, igual chega as pessoas e tudo mais, eventos, palestras, a porque gente veio essa construção, né? distribuiu, a gente distribuiu squeezes lá, né? E também fizemos uma campanha de adote seu copo, né? Uhum. Eu recebo muitas reclamações de ambientalistas pelo uso de copos descartáveis, mas é difícil convencer a comunidade de evitar os copos, né? A gente usa Uhum. copos de vidro também, a gente usa copos de vidro, mas quando a quantidade de gente é maior, a gente não consegue contar. E muitas vezes, quando eu tenho lá no centro de pesquisa, por exemplo, reuniões de grupos de fora,
Teve um encontro de turismo mesmo que eu fui no auditório, eu estava organizando, tinham 120 pessoas, a quantidade de copo. Aí uma ambientalista fez um grande questionamento a mim naquele momento, e eu disse assim que eu não podia responder por 120 pessoas, né, são turismólogos, que deveriam ser pessoas, multiplicadores do conhecimento ambiental, e era quem estava lá, porque assim também é uma percepção que eu tenho, né? Eles acabam não se preocupando com esse detalhe, né? Mas a Uhum. gente tem essa preocupação no centro, a gente distribuiu squeezes, utilizamos copos de vidro no dia a dia. Agora, só quando é um número maior de pessoas, a gente usa os copos descartáveis. Nós temos lá um setor de reaproveitamento, por exemplo, de garrafas, né? Nós fazemos garrafas decoradas, né, para distribuição. Há uma preocupação de recuperação de equipamentos eletroeletrônicos para eles não irem poluir os rios, né? É uma forma que a gente também trabalha. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma imagem que possa mostrar a forma como nós trabalhamos, né? Lá no centro de pesquisa para reutilizar as garrafas, essas coisas que são utilizadas lá, né? Para evitar desperdício mesmo, né? Ver se eu consigo abrir aqui. Nessa eu não tenho. Deixa eu ver se eu encontro alguma. A gente faz muito reaproveitamento, sabe, de coisas, né? Para não ficar. Desperdício, muito uso, Como é muito promover resíduos, né? desperdício, essas coisas. A gente faz lá muito reaproveitamento, né? As garrafas viram tipo jarros, entendeu? Garrafa Uhum. dessas de cerveja, essas coisas, a gente pinta, transforma lá o pessoal do artesanato. A gente tem alguns artesãos que trabalham com isso lá, né? Trabalham nessa perspectiva. Deixa eu ver se eu mostro essa foto aqui, um pouco lá do centro. Não aparece muito não, mas aqui ó, no centrozinho, essas garrafas a gente pega depois e transforma tudo isso em jarros, entendeu? Aqui Uhum. vocês estão vendo aqui atrás do professor, onde eu estou colocando o cursor, é possível ver? Sim. Nessa mesa aqui do lado tem uma garrafa pintada, né? Uma garrafa pintada que é colocada esses ramozinhos, né? A gente faz Uhum. sempre tudo com muito cuidado, né? Tentando dar o exemplo, né? Mas não é algo fácil, não, viu? Uhum. E assim, a É. gente vai dando exemplo, vai diminuindo a pegada ambiental, né? Vai evitando eu mesmo costumo ir de metrô, amanhã eu vou de metrô para o centro de pesquisa, já economiza, né? Até porque ela é muito ruim para estacionar, então eu vou de metrô para lá, né? Vou vendo as pessoas, vou vendo a cidade. São formas de evitar o desperdício, né? Eu tenho até um artigo de combate ao desperdício sobre isso, né? Mas se você quiser, depois a gente pode fazer. Se você trabalha na UNEB, Trabalho. é isso, a gente pode fazer quais são as práticas, né, feitas nos departamentos, né? Eu Não, porque eu vou. percebo assim, eu percebo que o uso do copo descartável, ele é muito, e pelo alunado, entendeu? E às vezes incomoda porque cada um poderia estar levando uma garrafa, né? é, E cada um leva a sua garrafa, mas aí eu até solicitei, comentei com a direção de também estar trazendo o lixo, o lixeirinho orgânico, sim. vidro, plástico, para a gente dar um exemplo lá É dentro, isso. né? Para estar aí colocando, conscientizando. A partir de lá, também vai para suas casas, para casas de estudante, cada um levar um pouquinho de lá de dentro, né? De alguma coisa de É. ensino, de educação ambiental. Não, eu faço reaproveitamento, tem que tomar cuidado também para não virar um acumulador, né?
mas eu É, reaproveito alguns potes, algumas coisas, né? E oriento lá, repasso isso para alguns grupos, né? E isso foi uma coisa que eu posso até que minha mãe me ensinou muito, porque ela tinha em casa um sistema que o pessoal bebia cerveja, já amassava a lata, já botava no recipiente, que era para reciclagem ali depois. Ela sempre, até nos encontros familiares, a gente tinha essa prática, né? Começa com pequenas coisas, né? É com como diz pequenas coisas. o ditado assim, ó, comece fazendo o necessário, depois o possível, e quando menos você pensar, você estará realizando o impossível, né? Eu gosto muito dessa frase, né? O presidente Lula também ele recebeu uma mensagem como essa, aí ele citou o jovem que mandou a mensagem, né? Eu acho que na área ambiental é por aí. A gente começa fazendo o possível, né, que é necessário, depois o possível, que um dia a gente chega lá no impossível, né? E a gente está também trabalhando para incluir na avaliação econômica esses indicadores ambientais, né? Não ficar só aquela relação custo-benefício, né? Ah, não é mais fácil dar copo descartável. Durante a pandemia, a gente enfrentou muitos problemas, né? A gente tinha reduzido bastante o uso de copos, mas aí veio a pandemia, voltou o uso de copos, né? E a Isso, gente pede às foi, pessoas que foi a partir adotem seu disso. copo lá, né? Tem E- vários cartazes lá e tem que tomar muito cuidado, porque a juventude usa um, bebe meio copo d'água, vai pegar outro, e pegar outro, e aí vai, né? E Uhum. quanto a gente desperdiça, se fizer uma pesquisa na neve, qual o desperdício que se faz com compra de copo, deve ser um valor bem alto, viu? Sim, com certeza. Mas é isso, gente. Vamos encerrar, né? Já são 22h20, né? Chegamos ao final de nossa aula. Eu vou parar a gravação, que eu também estou precisando descansar um pouco, né? As jornadas aqui começam muito cedo, né?